Bom, então sejam bem-vindos aqui a mais essa aula do módulo de espectroscopia. Nós vamos falar aqui um pouco sobre espectroscopia, rama de raio-x, que é XRS, que é um caso particular do espectro inelástico de raio-x. Eu sou Ulisses Caneco, pesquisador da linha de Luz-EMA, e eu separei essa aula aqui em 4 partes. Na primeira parte eu vou comparar um pouco da física de XRS com a física de Chernus. Eu vou mostrar um pouco da instrumentação, vou apresentar alguns resultados que nós tivemos com XRS, com a técnica de XRS no LNLS, e no final da aula eu quero mostrar alguns exemplos de casos de estudo na onde nós podemos aplicar a espectroscopia rama de raio-x. Bom, no caso da absorção de raio-x, o que nós fazemos é preparar um feixe de raio-x com uma energia EI, uma energia incidente EI, portanto um momento KI. Esse feixe interage com a amostra e, bom, sai com uma energia final e um momento final. Essa energia ela é igual à energia inicial, portanto o momento também é igual. E o espectro, a intensidade da absorção de raio-x é dada pela razão, aqui, proporcional à razão entre os fótons incidentes e os fótons que chegam após a absorção aqui na amostra. Se nós quisermos sondar, por exemplo, um átomo, um composto e nós conseguimos sintonizar, nós queremos sintonizar um átomo desse composto, por exemplo, o carbono, o que nós fazemos e eu quero sondar, por exemplo, a borda K desse carbono, o que nós temos que fazer é sondar, variar essa energia incidente em torno da borda de absorção K. No caso do carbono é em torno de 300 eletronvolts, então aqui o fóton em torno de 300 eletronvolts, nesse cartão aqui, esses aqui são os níveis de energia do átomo de carbono, ele interage com esse elétron aqui da camada K, e o elétron ele transiciona para níveis mais altos, seguindo níveis de energia mais altos, seguindo as regras de seleção, e variando então a energia do monocromador em torno dessa energia de 300 eletronvolts, eu consigo construir o espectro de absorção de raio-x. O espectro de absorção de raio-x, a intensidade desse espectro, é dada por essa relação. Bom, nós podemos dividir em duas partes essa relação matemática. A segunda parte aqui nos diz basicamente qual é a densidade de estados disponíveis na transição. E essa primeira parte, ela nos descreve o átomo em estado inicial e sendo transicionado por um estado final PCF. Então, ele parte de um PCI e vai para um PCF, promovido por esse operador aqui. Essa é uma aproximação, então nós estamos aqui um operador na aproximação dipolar, que é dado pelo produto escalar entre a direção do campo elétrico e o R, que seria a posição do elétron. Bom, é um elemento de matriz, então nós estamos somando sobre todos os possíveis estados finais, e isso aqui basicamente nos dá a probabilidade dessa transição acontecer. No caso de XRS, ou no caso de um experimento inelástico de raio-x, o que nós temos nós preparamos um feixe de raio-x também com uma energia EI, e vai ter um momento associado, só que nós vamos analisar esse feixe em um ângulo fixo, um ângulo θ, por exemplo. Bom, aqui no caso, após a interação do feixe com a amostra, nós temos que os raios-x eles espalham em todas as direções, e eu quero analisar em torno de uma única direção aqui, uma energia fixa, portanto vai ter um outro momento. Aqui eu tenho que a energia final ela é diferente da energia inicial. Nesse caso, nós temos uma energia transferida aqui para a amostra, certo? H ou E, simplesmente. E nós também temos que o momento inicial e final eles são diferentes, portanto eu tenho a transferência de um momento, que aqui é dado por esse vetor aqui. Bom, nesse caso, o que nós fazemos aqui de novo o cartoon dos níveis de energia do átomo de carbono. Nós preparamos um feixe de raio-x da ordem de kV, então essa técnica utiliza raio-x duros, e o que acontece é o seguinte: parte da energia desses fótons de 10 kV, parte dessa energia é absorvida por esse elétron da camada K, que transiciona para níveis mais altos,
e o fóton que chegou com 10 kV, ele vai sair aqui com uma energia um pouco menor. Então, novamente, o que nós fazemos é colocar um analisador, um detetor, em uma energia fixa, e o espectro de raio-x basicamente de XRS basicamente é a intensidade que nós conseguimos coletar no detetor em função aqui da energia transferida, ou seja, energia inicial menos a energia final. A intensidade é dada por essa outra relação, certo? Aqui a intensidade de XRS é proporcional, aqui não é igual, né, a esse termo aqui, que é o S, que é o fator de estrutura dinâmico. Bom, nesse limite dipolar, o fator de estrutura dinâmico pode ser escrito por essa relação, novamente densidade de estados, ou que segue a conservação de energia, que nos dá, e esse primeiro termo nos dá a probabilidade do estado PCI ser promovido para um estado PCF por esse operador aqui. Nesse limite, o operador então pode ser escrito em termos desse produto escalar, que é o momento transferido vezes a posição do elétron. Se nós observarmos, ao menos da constante aqui, I, colocando aqui o momento transferido no lugar da direção do campo elétrico, nós podemos dizer que matematicamente esses dois termos eles são iguais ou proporcionais, a menos dessas constantes, e nesse limite, o chamado limite dipolar, as duas espectroscopias elas nos fornecem a mesma informação. A diferença básica aqui é que, no caso de XRS, nós estamos utilizando raio-x duros para sondar essas bordas. Nesse caso aqui do carbono, borda da ordem de 300 eletronvolts. Nós temos dois limites. Nós temos o fator de estrutura dinâmico do XRS, o S, de QIE. Depende de QIE, então nós temos um plano QE infinito de pontos. Mas aqui nós separamos dois limites onde nós podemos analisar o XRS. No caso do limite dipolar, ou seja, quando aquele produto QR ele é menor ou igual a 1, nós temos possíveis canais de espectro inelásticos. Por exemplo, nós podemos sondar fônons, podemos sondar essas excitações de elétron-buraco, plasmons, mas se eu sintonizo a minha energia transferida em torno de algumas dezenas de eletronvolts e até 1000 eletronvolts, um detalhe, com resolução de 1, 2 eletronvolts, o que eu vou sondar é basicamente as transições dos elétrons de caroço de elementos leves e elétrons um pouco mais, em níveis um pouco mais rasos, de elementos um pouco mais pesados. Essa região aqui é o que a gente chama de XRS. Então, um outro limite, é o que eu chamei aqui de limite Compton, o QR ele é muito maior do que 1, a gente sintoniza a energia uma energia bem maior do que a energia de ligação dos elétrons de caroço, no caso do carbono, em torno de 300 eletronvolts. O que nós temos é um espectro onde o centro desse espectro aqui é dominado por um pico intenso chamado pico de Compton. Esse pico de Compton tem duas componentes. Uma componente aqui que é dada pelos elétrons de valência e uma componente dada pelos elétrons de caroço. Essa componente, né, esse pico Compton, é bastante interessante, porque nós podemos sondar densidade de elétrons no espaço de momento, e na aula de dúvida nós podemos estender um pouquinho mais essa discussão. Bom, mas quais elementos nós podemos estudar com XRS? Então, basicamente, nós temos uma gama muito grande de elementos que nós podemos estudar com XRS. Eu coloquei aqui alguns numa escala de energia, está mais ou menos numa escala de energia, que vai desde a energia de ligação do elétron no hidrogênio até a energia de ligação lá na borda K do sódio, que então foi o que eu falei, em torno que vai de dezenas de eletronvolts até 1000 eletronvolts. Então, essas bordas até 1000 eletronvolts nós conseguimos sondar com a espectroscopia Raman de raio-x. E isso inclui esses elementos leves, como por exemplo o boro, o carbono, até mesmo o hidrogênio e assim por diante. Nós podemos sondar bordas L, 2, 3 desses elementos um pouco mais pesados, como por exemplo o silício e o alumínio, o fósforo.
Mas também podemos sondar a borda L1, que é proibida no caso de chanes. Isso eu vou mostrar mais no final da aula. Um outro detalhe é que todos esses elementos de transição, titânio, cromo, manganês e assim por diante, nós podemos também sondar as bordas L23 e M23 de algum deles, e também as bordas proibidas L1 e M1. Mas eu coloquei aqui dois outros elementos, o sério e terno, onde nós podemos sondar as bordas N e borda M desses dois elementos, que são elementos principais no estudo, por exemplo, de compostos chamados heavy fermions. Então, assim, o que eu quis fazer aqui foi uma comparação das vantagens e as desvantagens da técnica. Então, todas aquelas propriedades que nós podemos sondar em espectroscopia de absorção, ou seja, aquela informação que é uma informação de um elemento, você pode sondar a química local, com o tipo de ligação química aquele elemento faz com seus vizinhos, qual é o estado de oxidação, você pode fazer a partir do espectro, você pode ter informações a respeito da estrutura eletrônica, né? Como, por exemplo, num cenário de campo cristalino, se isso a partir do espectro, então você pode ter se a sua teoria daquele campo cristalino está correta ou não. Então todas essas propriedades que você consegue obter com chás, você também consegue obter aqui com XRS, com o detalhe de que aqui você está utilizando raios-x duros, e raios-x duros ele te dá algumas vantagens no caso com respeito ao chás. A primeira vantagem é que ou complementaridade, a gente pode dizer assim também. A primeira vantagem de complementaridade é que nós sondamos o bulk, no caso de chás nós sondamos a superfície, e a segunda, e com isso, né, como nós estamos sondando o bulk, pelo fato de que a penetração dos raios-x duros é maior do que os raios-x moles, e isso nos dá a condição, que é a aplicação mais evidente dessa técnica de XRS, é que nós podemos aplicar condições extremas em elementos leves, por exemplo, nas bordas K de elementos leves, borda L de elementos um pouquinho mais pesados, em condições extremas de pressão, podemos utilizar criostatos com janelas ópticas que, no caso de chás, não é possível, e isso estende um pouco e complementa o estudo de absorção de raio-x. Um outro exemplo também é que com o XRS a gente evita a possibilidade de ter que utilizar, a necessidade de ter que utilizar ultra alto vácuo. Bom, no caso a desvantagem principal é que a seção de choque dessa medida é baixa, então, ou seja, a intensidade do espectro quando comparado com chás é menor, e por isso você vai precisar de uma alta demanda de fótons. Você tem, com isso, você vai precisar de um espectrômetro grande para poder coletar o máximo de fótons possível. Você também vai ter sempre o background de Compton, aquele pico Compton, ele não está presente só no limite de Compton, ele está presente em todo o espectro inelástico. E, bom, como a seção de choque é baixa, é uma medida muito longa. Bom, então eu vou mostrar um pouco da instrumentação de XRS e mostrar, bom, como é que a gente resolve o problema da resolução, como é que a gente resolve o problema da baixa seção de choque. São dois fatores importantes. No caso da resolução, o que eu tenho que fazer eu não posso simplesmente colocar um detetor no espalhamento. Então, temos um raio-x aqui, um feixe de raio-x de energia EI, certo? Ele interage com a amostra e vai espalhar nessa direção. Eu poderia colocar um detetor aqui, mas eu tenho que selecionar uma certa energia. Então eu preciso colocar um monocromador aqui ou um analisador. Isso eu faço utilizando um cristal esférico. E na superfície desse cristal esférico eu colo na superfície desse substrato esférico eu colo um cristal orientado de silício. Essa geometria aqui é chamada de geometria de Johann. Então, a geometria de Johann, a amostra que eu chamei de S,
o centro do cristal, que eu chamei de C, e o detetor, eles têm que estar nesse círculo de raio R/2. No caso, o raio do cristal, da curvatura do cristal é R, certo? Bom, nessa geometria, o que vai determinar a energia de análise aqui do cristal analisador é esse esse θB, que é o θ de Bragg. Esse θB é dado basicamente pela posição da amostra, detetor e cristal aqui nesse círculo de Rowland. Então, quanto mais próximo aqui o detetor e a amostra estiverem um do outro nesse círculo, maior vai ser esse ângulo. E quanto mais próximo de 90, melhor é a resolução. Então, o que a gente consegue experimentalmente, na prática, é em torno de 88, 89 graus. Então, calculando a energia de análise para 89 graus, para esse silício 660, a gente chega à conclusão de que a energia que ele consegue analisar nessa geometria é de 9.686,99 eletronvolts. Então, para essa orientação, 660. Então, o que nós fazemos é variar a energia incidente em torno da energia final aqui, que é a energia de análise do meu analisador, do cristal analisador. E o que eu faço então é a subtração entre a energia inicial e a energia final, ou seja, a energia que foi transferida para a amostra. Isso me dá exatamente o eixo X aqui do meu espectro de XRS, e o eixo Y é exatamente os fótons que eu conto aqui no meu detetor. Bom, eu tenho os dois limites que eu tinha citado, que é o limite de polar e o limite de Compton. Eu posso olhar aqui nesse desenho. Então, aquele desenho anterior era uma visão lateral, e aqui eu estou olhando o experimento de cima. Então, novamente, eu tenho a energia, o feixe vindo por aqui, a amostra está aqui no centro desse círculo, certo? E para esse ângulo aqui, um ângulo pequeno, ou seja, da ordem de 30 graus, aqui está o meu analisador, a amostra e o detetor eles vão estar em cima desse eixo aqui, onde está o meu apontador. Perceba então que eu tenho um momento transferido, e nesse cenário aqui nós chamamos de forward scattering, ou espalhamento para frente, que é o que segue então o que é o limite de polar. No caso do outro limite, que é o limite de Compton, a gente tem que colocar então o cristal analisador num alto ângulo, com respeito ao feixe incidente. Coloquei aqui 175 graus, para essa energia dá em torno de 9,8 angstrom a menos 1, o momento transferido, o módulo, né? Perceba que o módulo aqui é maior do que o módulo nesse primeiro caso, e nós chamamos esse caso aqui de backscattering, o que segue o limite de Compton. Como eu disse, você precisa ter um grande espectrômetro, ou um espectrômetro com vários analisadores, aquele que eu apresentei, porque você precisa aumentar o ângulo sólido de coleção de fótons que vão ser espalhados da sua amostra. Então, para um analisador, a gente mede esse ângulo sólido, a gente consegue calcular esse ângulo sólido, aliás. Para um analisador de raio meio metro, eu tenho 0,25% de 4π estero-radiano, para um cristal de 100 milímetros de diâmetro. Com 7 analisadores, que é o nosso espectrômetro da EMA, nós temos um instrumento de 1,7% de 4π estero-radiano. Nesse caso aqui, é uma imagem apenas para exemplificar como é que nós montamos um espectrômetro multicristal. O que nós temos que fazer aqui, para cada coluna, bom, aqui tem a amostra, S, D, o detetor, o raio-x está vindo por aqui, ok? Temos esse eixo aqui, S, D, e para cada coluna aqui dos meus analisadores, eu traço um círculo de Rowland, que tem que compreender, então, esse cristal do centro aqui, que é dado por esse círculo azul, e aí os outros dois pontos, que é o detetor e a amostra. E aí os que ficam acima e abaixo seguem o círculo de Rowland. Então, se eu girar nesse sentido aqui, eu vou tendo outros círculos de Rowland. Então, eu componho todos esses cristais analisadores nesses círculos de Rowland. E a figura geométrica que forma aqui, só para facilitar a nossa visualização, é um toroide ou um toro. A eficiência, né, o ângulo sólido desse espectrômetro aqui, que é de 40 analisadores de 1 metro, de raio e também diâmetro de 100 milímetros, que é o espectrômetro lá do Synchrotron de Stanford, é de 2,5% de 4π estero-radiano.
Bom, isso aqui é a evolução dos instrumentos do XRS no LNLS. Nós começamos aqui com um instrumento de um cristal analisador, que tinha uns movimentações de piesos elétricos aqui para fazer o ajuste, o alinhamento. Aqui nós utilizamos um detetor de área, um detetor que a gente chama de ele é o Pilatus, certo? Esse instrumento ele evoluiu para um instrumento de 4 analisadores, né, de Teflon, substrato de Teflon e wafer de silício aqui sobre o substrato de Teflon como orientação um wafer orientado, tá certo? E agora o instrumento que nós vamos inaugurar na EMA nos próximos meses é esse instrumento aqui, um instrumento de 7 cristais analisadores com substrato óptico, qualidade de polimento óptico, com analisador, com wafer de silício com refletividade ótima. Nós também adquirimos aqui piesos, motores piezoelétricos, e eles vão fazer o ajuste fino do foco e da posição de cada foco no detetor. Então nós temos aqui, para cada analisador, nós temos 3 desses piesos que fazem essa movimentação, e futuramente nós vamos ter um instrumento com muito mais eficiência, que vai contar com cerca de 45 cristais analisadores. Então, alguns resultados que nós já tivemos, o resultado que a medida que nós fizemos com o XRS foi a medida na borda rato-carbono, tanto no grafite quanto no diamante. Para esse sistema multicristal, nós podemos ver a imagem de 3 desses cristais lá no Pilatus, né, de modo separado aqui e de modo superposto, e o espectro inelástico. Como disse, ele tem várias partes, né? Então nós podemos separar aqui o espectro inelástico em algumas partes. A parte elástica, que é esse pico vermelho. Esse pico azul aqui seria os elétrons, o pico Compton, a gente pode chamar dos elétrons de valência. E perceba que o Raman é esse espectro rosinha bem pequeno aqui. E o verde é a continuação do espectro Raman. A resolução do instrumento é dada então pela largura a meia altura do pico elástico. Se eu souber a resolução do monocromador, eu encontro a resolução do espectrômetro. Então, sabendo que a largura aqui, no caso do grafite, foi de 1.88 eV, só lembrando que essa medida aqui foi realizada no VX, né, no circuito antigo, e o ΔE foi 1.7 eV no caso do diamante. Também temos aqui o elástico, a parte de valência, e o espectro rosa é o espectro do Raman do diamante. Então aqui a energia está em termos da energia do monocromador, está um pouco pequeno aqui, mas em torno de 9.000 e alguma coisa eletronvolts. E se eu fizer então essa energia menos a energia do pico elástico aqui, eu tenho qual é a energia que foi transferida para a amostra, e aí eu posso analisar de fato o espectro de XRS, tanto para o grafite quanto para o diamante. Aqui é interessante que eu consigo diferenciar o espectro do grafite do espectro do diamante em função desse pico, da presença do pico π, e no caso do grafite, e no caso do diamante nós não vemos esse pico π aqui em torno de 284 eletronvolts, só o pico sigma. Nós sabemos que isso é por causa da hibridização do grafite, que acontece no grafite e no diamante. Nós também podemos usar o espectro de XRS para estudar o tamanho do gap em torno daqui da energia zero, certo? Basicamente olhando para a intensidade aqui dos elétrons de valência em torno dessa energia. Obviamente que nós temos que tentar reduzir ao máximo aqui a contribuição do pico elástico. Bom, então aqui eu vou apresentar alguns casos, alguns exemplos interessantes. Como eu disse, o carbono ele faz algumas hibridizações, as principais SP3 e SP2, e isso garante que nós temos compostos diferentes. Por exemplo, nós temos o grafite e o diamante. No caso do grafite, nós temos apenas a hibridização SP2, e isso nos fornece ligações do tipo sigma e pi, como eu mostrei lá no outro slide.
E no caso do diamante, eu só tenho ligações sp3, hibridizações sp3, isso vai aumentar ligações sigma. Bom, as propriedades macroscópicas aqui desses dois compostos são bem diferentes. No diamante nós temos um elemento rígido e isolante. No caso do grafite, nós sabemos que ele é um condutor e ele pode se tornar um semicondutor a partir de algumas pequenas modificações nesse material, e ele é um composto maleável. O interessante seria que se nós pudéssemos combinar essas duas propriedades e ter a parte boa de ambos os materiais. Por exemplo, nós poderíamos construir bons eletrodos e dispositivos, por exemplo, de células solares. Bom, então a ideia é tentar controlar a quantidade de uma e outra hibridização do material. Isso pode ser feito, por exemplo, aplicando pressão. Nesse estudo aqui, o que eles fizeram foi aplicar pressão em um material de carbono vítreo, que só tem ligações do tipo sp2, ou seja, tem o pico π, o pico sigma, e conforme a pressão aumenta, nós percebemos que o pico π ele vai diminuindo até um momento onde o pico π some completamente. Você tem um espectro vermelho aqui muito semelhante ao espectro do diamante, em torno de 44 GPa, só que à medida que a pressão é liberada, o pico π ele retorna, portanto é uma medida reversível, um fenômeno reversível. E o interessante seria tentar controlar essa quantidade, tentar sintetizar essa quantidade da presença de pico de hibridização sp3 e sp2, de uma maneira que ao remover a pressão, o material ele ficasse estável ou metaestável com aquela proporção de sp2 e sp3. Isso foi feito em alguns trabalhos, então aplicando alta pressão, até em torno de 40 GPa, e aplicando também alta temperatura a partir de um aquecimento via laser, em torno de 2000 kelvins. E o que eles conseguiram sintetizar nesse outro trabalho foi um material amorfo, apenas com ligações do tipo sp3. Se nós utilizarmos a mesma ideia e formos aumentando a temperatura aqui gradativamente, o que nós podemos obter é um material com mistura de razão sp2 e sp3, e dessa forma nós podemos controlar essas duas quantidades e podemos também olhar lá em torno do pico elástico e podemos tentar verificar como que fica o tamanho do gap do material correlacionando com essa razão sp2 e sp3. Isso é uma questão interessante que nós podemos abordar. Bom, esse aqui é um outro exemplo. É um exemplo interessante, que é um exemplo que você pode utilizar XRS para fazer imagem tridimensional. Então, o que nós fazemos aqui é preparar um pincel de raio-x, essa seta aqui, na direção X, e nós podemos escanear então a amostra, que ela é uma amostra bem grande aqui, composta por essas várias cores, né, verde, azul, amarelo e vermelho. E nós podemos então variar esse pincel em torno do plano Z e Y, e o conjunto pixel lá no detetor mais um ponto aqui no plano YZ te dá então um voxel. Aqui são planos X, Z, Y, e cada um dessas figuras é um plano XY numa profundidade Z diferente, de uma amostra de silício carbono, fibra de carbono reforçada de silício carbono. Bom, o que eles fizeram então aqui foi o seguinte: para cada pixel você consegue obter um espectro de XRS. Então, nessa direção aqui, na direção X, nós temos um espectro, para cada pixel eu tenho um espectro de XRS, que está aqui representado nessa figura aqui. E o que eles observaram bom, existe carbono em na minha direção X, só que existe uma modulação aqui no pico π. Então, assim, tem sempre a presença do pico π, então nós podemos dizer que predomina ligações do tipo sp2 nesse material, só que essa intensidade ela modula ao longo de x. Essa modulação, então nós podemos dizer duas coisas já, que tem carbono, a segunda coisa é que predomina sp2, e essa modulação ela tem a ver
com a direção dos planos da ligação SP2 com respeito ao momento transferido. Então essa é uma terceira informação que você consegue obter com essa técnica. E com isso você pode, com uma dessas três possibilidades, aplicar uma cor aqui na sua imagem, né, no caso aqui na imagem 2D, como contraste. Então a gente diz que essa é uma técnica que nos dá um contraste químico, de tipo de ligações químicas diferentes, e depois você pode fazer essas figuras tridimensionais aqui interessantes. A comparação com a tomografia computadorizada, na tomografia também você consegue ver essa estrutura de camadas, mas você não consegue determinar que tipo de elemento é. Você também não consegue determinar que tipo de ligação química tem. Bom, você vai ter apenas uma informação de que tipo de orientação da ligação química pela densidade efetiva que você obtém da técnica de tomografia computadorizada. Bom, esse aqui é o último exemplo, para terminar. Nós sabemos que em espectroscopia de absorção, você consegue mapear a forma e a orientação do orbital, basicamente fazendo a medida da intensidade do espectro, fazendo um espectro de absorção e variando o ângulo entre o campo, a polarização, a direção de polarização do campo incidente e a direção, por exemplo, de um eixo de alta simetria do seu cristal, que eu chamei aqui de direção O-chapéu, que é uma direção do orbital. A intensidade desse espectro, então, em função desse ângulo, vai te dar exatamente a forma do orbital que você está sondando, isso para transições do tipo SP. E você está sondando, por exemplo, um orbital P. Agora, se eu quiser sondar um orbital D, eu não posso, porque essa transição ela é muito fraca ou proibida por regras de seleção, que seriam as transições quadrupolares. Transições octopolares também são proibidas. No caso de XRS, no limite cômputo, ou seja, quando o QR é muito grande, aqui só abrindo aquele fator de estrutura dinâmica, nós temos vários termos aqui, o termo de polo, o termo que está aqui, aquele que é o termo que eu mostrei, mas também tem outro termo, os termos de quadrupolo, octopolo, e com isso você pode sondar, por exemplo, essas transições do tipo S para D, S para F, nesse limite de cômputo. Bom, nesse caso, nós temos novas regras de seleção, vou pular essa parte aqui, nós podemos discutir um pouco mais na sessão de dúvidas, mas basicamente o que você tem que fazer é variar o ângulo entre a direção do cristal, do seu cristal, e a direção do momento transferido. E o que você tem que fazer é somar, né, pegar a intensidade, a área da intensidade do espectro em função desse ângulo. Bom, aqui então um exemplo do níquel oxigênio, ele está num estado high spin, num ambiente octaédrico nós temos que os 3D, que os orbitais 3D se dividem em T2G e EG, e basicamente os orbitais desocupados são esses aqui de cima. Nessa configuração, né, 3D8, seria o 3DZ quadrado e o 3DX quadrado menos Y quadrado. E isso me diz o seguinte, que o orbital desocupado tem essa forma aqui, que está nesse cubo aqui, 3DZ quadrado, 3DX quadrado menos Y quadrado. No XRS eu posso sondar tantas transições M2,3, de 3P para 3D, quanto as transições M1, que é de 3S para 3D, que eu não poderia sondar lá em absorção de raio-x. Então aqui, ó, M2,3 está em torno de 70 eletronvolts, M1 está em torno de 100 eletronvolts, e o que eu faço é sondar esses picos M1 aqui. Então eu quero sondar, então, primeiro os picos. Primeiro esse plano laranja, então o que eu faço aqui eu coloco o meu momento transferido paralelo ao eixo 001 da minha amostra, no caso do níquel oxigênio, e eu vou girar em torno do meu eixo 010, que seria esse eixo aqui, até aproximadamente meu momento transferido ficar em torno de 100. E aí eu tenho eu vou fazendo de 10 em 10 graus, eu tenho esses vários picos laranjas aqui, eu repito isso para o plano verde, eu giro a amostra, 45 graus, e aí eu vou colocar o meu momento transferido novamente em paralelo ao 001, e vou girar agora em torno do 1 menos 10, que é perpendicular a esse plano verde aí, até o meu momento ficar em paralelo a 10, e aí eu tenho todos esses picos verdes de 10 em 10 graus, e o que eu faço agora é pegar a intensidade desse pico em função do ângulo que ele está, né, que eu fui girando aqui, e eu grafico isso em coordenadas polares,
E aí o que eu obtenho é exatamente esses pontinhos roxos aqui, e a parte sólida é exatamente o cálculo feito aqui a partir desses orbitais. Então eu tenho tanto para o plano laranja quanto para o plano verde, e eu consigo reproduzir exatamente os orbitais que foram calculados para esse caso do níquel oxigênio. Então essa é uma técnica que te dá a imagem do orbital do seu material, nesse caso material isolante, mas você pode também sondar materiais itinerantes, sem ter que, nesse caso, utilizar nenhum tipo de teoria, nenhum tipo de cálculo complexo para poder obter essas imagens, pelo menos essas seções diárias da imagem do teu orbital no seu material. Bom, essas aqui são algumas referências. Essa foi a aula de XRS. Eu espero vocês lá na sessão de dúvidas. Até lá.